Olá! Hoje estamos com meia hora de retraso. Eu tentei avisar, mas realmente tem que ser assim. Hoje vamos falar sobre os cuidados no pré-operatório, ok? E é bem importante, bem mesmo importante, e portanto peço imensas desculpas de não ter conseguido fazer antes, mas tive uma reunião longe daqui e no pré-operatório e não consegui estar antes. E além disso tinha uma quantidade de carros, ou seja, como se vê que Portugal voltou ao normal. Ou já aqui modificamos muitas coisas e efetivamente tá cheio de gente na rua. Peguei muito trânsito para vir e realmente era um pouco longe daqui, então meu boa noite a todos, meu muito obrigado por estarem aqui e aguentando a espera, não é? E pronto, então hoje o que vamos falar para quem tá chegando agora igual eu, perdoe, mas é a pura verdade, é assim, só deu tempo mesmo de tirar o casaco, não pude nem passar um batonzinho para ficar aqui mais bonita. Então é assim, a única coisa é que hoje vamos falar sobre os cuidados pré-cirurgia bariátrica, ou seja, de todas as meninas, de todo o pessoal aí que estejam a pensar em fazer cirurgia bariátrica, os que já fizeram, os que não fizeram. Então, eu quero aqui marcar comentário. Eu quero que efetivamente vocês tenham muitíssimo cuidado. Então, vamos começar aqui do começo. Por que eu tô a falar isso? Porque muitas vezes as pessoas vão para a cirurgia e achando que a cirurgia é a última coisa que vai acontecer e então decidem se descuidar um bocado ou porque vão para a cirurgia, então vamos liberar geral. Vou começar a lhes contar uma coisa. No Sistema Nacional de Saúde, se vocês estão inscritos no Sistema Nacional de Saúde para fazer a cirurgia pelo Estado, chega lá no hospital de origem, no vosso hospital, muitas vezes até conseguem um cheque, um vale cirúrgico que pode ser operado em outro lado e etc, que isso acontece, que é os famosos CGICs, que se chamam cá em Portugal. Para os que estão de fora, é efetivamente algo bem importante entender que cá em Portugal, e como a maior parte dos locais, existe o Sistema Nacional de Saúde que entra dentro da cirurgia bariátrica, tem que estar numa lista de espera por um tempo e se as pessoas se candidatam à cirurgia, podem fazer pelo Estado. Muitas vezes o Estado não dá vazão à quantidade de pedidos que tem e fazem vales cirúrgicos para ir para outros hospitais que são de tratamento da obesidade, que também estão dentro disso, só que são de parceria público-privada, então muitas vezes consegue vale cirúrgico para ir para um hospital fazer a cirurgia. Mas se chegam ao hospital que estão fazendo seu acompanhamento e sobem de peso, sabe o que lhes acontece? Vão para o final da fila, ok? O que eu quero dizer com isso? Que no pré-operatório é muito importante não subir de peso, ok? É muito importante ter aqui um cuidado no sentido de que não podemos descuidar para entrar no processo, porque, primeiro, as pessoas às vezes vêm com uma delicadeza assim muito grande. Já que eu vou fazer a cirurgia, não importa que suba um pouquinho de peso. E invariavelmente, as pessoas quando... Eu adoro os corações. As pessoas quando decidem se fazer a cirurgia, de repente, até descuidam-se e vêm para consulta, para sua primeira consulta pré-cirúrgica e tem um peso lindamente e logo sobem de peso, ok? Para o dia do procedimento sobem de peso. E então aqui efetivamente temos que ter um cuidado enorme com isso. Mas, além desse detalhe de subir de peso, o que faz com que... Olá, Tatiana! O que faz com que tenhamos aqui um detalhe de que eu vou ter que baixar de peso e esses quilos a mais ainda, temos um outro problema,
que é bastante grave, que logo no pré-operatório, mesmo nos dias próximos à cirurgia, as pessoas têm um descuido alimentar. E não pode acontecer, ok? Se porventura os pacientes chegam para fazer a cirurgia e precisa passar por um período de jejum. O jejum pré-cirúrgico não é porque é gracioso, ou é cômodo, ou é para economizar, ou qualquer coisa. É que se vai para uma cirurgia. Normalmente, e quase posso dizer invariavelmente, paciente que é obeso e que vai para a cirurgia bariátrica, que tem obesidade, dependendo do grau, 2, 3, obesidade mórbida, como nós chamamos, tem o fígado gordo. O fígado é enorme, vocês não têm ideia. O fígado é deste tamanho, ok? Então, para que o cirurgião possa fazer a cirurgia da melhor maneira possível, usando só aqueles buraquinhos pequenininhos, que tem ali bem pequenininhos e que vocês ficam com uma cicatrizinha assim mínima, com uns pontinhos mais nada, que no dia até parece grande logo depois, mas agora passam os dias e vocês vão ver que aquilo é fantástico e a cicatrização é maravilhosa, fica tudo pequenininho. Ele tem que meter lá para dentro, por um desses buraquinhos, uma alavanca, é um aparelhinho não, é um instrumento, ok? Que vai lá e vai para dentro do fígado e empurra o fígado para cima, ok? Para ela erguer e ele poder trabalhar com os aparelhos que ele usa para fazer, e por isso a laparoscopia ou a videolaparoscopia. Então, quando ele usa esses aparelhinhos ali, ele precisa ter o fígado bem. E então, se a pessoa não faz um cuidadinho pré-operatório, a gente não quer que a pessoa suba de peso antes da cirurgia. E nós não queremos de forma alguma que esse paciente faça ou não faça o jejum adequado, ok? Que para mim 10 horas é pouco, deve ser de 12 horas no mínimo, ok? Por quê? Porque quando comem coisas pesadas, coisas fortes, toda a cinética digestiva fica comprometida, ficam com valores altos de glicemia, ficam com valores de gordura circulante no sangue mais altas. E logo, para o processo cirúrgico, nós vamos ter que passar por uma anestesia. Então, efetivamente, as pessoas, quando se descuidam ou abusam, podem ter 2 problemas. O primeiro, não ser feita a cirurgia, porque não tem suficiente tempo do cuidado que devem ter no pré-operatório e que, para meu ver, devem ser de 12 horas e não de 10, 12 horas, e de repousar o vosso corpo e de descansar o vosso corpinho para que essa cirurgia aconteça da melhor maneira possível, ok? Por quê? Porque esse estômago vai ter que ser cortado, e se é no caso do sleeve, o corte é de cima e embaixo. Se é no caso do mini bypass, tem um corte e temos que puxar ali o intestino para empatar um ladinho e o outro. Primeiro que o cirurgião tem que ser uma máquina, ok? E tiramos o chapéu aqui para todos os cirurgiões que trabalham com isso, o doutor Antônio Albuquerque que trabalha cá conosco, e esses cirurgiões são fantásticos, são fabulosos, mas tem que ter aqui um cuidado enorme, porque esse estômago tem que estar livre de qualquer resíduo, não pode ter nada lá dentro, e por isso é para fazer o jejum. O jejum não é por bonito, ou por conveniência, ou porque é prático, não, o jejum é porque a pessoa também vai ser anestesiada, e vai utilizar. Os anestésicos são utilizados, inalados e na veia e tal, dependendo do tipo de anestésico que é utilizado. Normalmente é o primeiro um cheirinho, ou seja, um anestésico que vai fazer a pessoa dormir, e um anestésico que é dado por via venosa, aonde todos esses anestésicos vão ser processados dentro do corpo, justamente no fígado. Então, nós queremos que essas pessoas não descuidem esse processo. E às vezes fica na emoção de fazer a cirurgia e tem assim uma tendência
de pensar, eu vou comer isso agora porque eu não vou comer mais nunca. Não digam isso, pelo amor de Deus. Comer mais nunca, não. Vão comer e vão comer muitas vezes, mas nesse momento não pode acontecer, ok? Então, o pré-operatório, que às vezes a gente toma muito de uma forma muito à la ligeira, ou seja, de uma forma muito, não faz mal, faz mais muito mal. Uma das primeiras situações que eu comentei é que podem ficar, efetivamente, não poder ser feita a cirurgia, ok? Então, quem tem a cirurgia aí marcada para os próximos dias, vai haver muitos procedimentos, tem que, por favor, mesmo ter um foco. É uma decisão tão importante na vida de vocês, é uma decisão que vai vos mudar a vida, vai mudar para melhor, claro que sim, embora tenha momentos assim chatos no começo, na dieta líquida, que é chato e tal, pronto, mas isso faz parte do percurso, ok? E tem pessoas que sentem-se super bem e que nunca tem nenhum tipo de problema, mas aqui é muito, muito importante, já que é uma decisão que vocês têm pensado, que tem uma mexida em toda a casa, quem tem família tem que buscar a chance para que alguém cuide dos filhos nesse processo, quem está sozinho tem que buscar formas de fazer as coisas, quem está casado tem que convencer o marido, quem está casada quem está casado tem que convencer a mulher e vice-versa, e indistinto de quem tem que convencer quem. Mas o detalhe é que são decisões muito importantes para se tomar determinadas coisas muito à ligeira. E eu tenho visto cada vez mais, assim, já que eu vou fazer a cirurgia, então vou me esbaldar em determinadas coisas. Então, comem gordura, comem carnes que não são muito digestivas, que se diga, e podem incorrer num processo grave, tá? Num processo grave mesmo. Primeiro, que podem não fazer a cirurgia e você perde o seu turno cirúrgico e o seu movimento, e o seu momento e toda a situação que acontece. Segundo, podemos ter algum problema grave mesmo do ponto de vista anestésico e pode incorrer em problemas mais sérios, ok? Mais sérios. Então, eu acho tão engraçado que as pessoas dizem assim, eu tenho muito medo da anestesia. Tem muito medo da anestesia, mas depois não faz jejum. Então, onde é que está o segredo disso? Desculpem a minha clareza, a minha franqueza e a minha honestidade e a minha meu susto com essas coisas, não é? Porque é muitas vezes o que acontece. Então, se corre tudo bem, lindamente. Mas se não corre bem, o não correr bem não é uma coisinha que vai correr mal. Pode correr muito mal. Portanto, quando se toma esse tipo de decisão que a gente vai fazer, que tem um envolvimento financeiro importante, que vamos gastar dinheiro, que economizamos para fazer aquilo, temos que aqui botar o foco. E nessa última semana pré-operatória, por isso que a gente é tão chata e eu gosto que os pacientes sempre venham à consulta pré-cirúrgico, na consulta antes da anestesia, até para a gente explicar coisinhas que eu vou explicar agora mais para frente, tá? Mas agora eu tô falando da parte chata. Eu adoro esses corações, quero mais. Então, essa situação aqui, para mim, é super, super importante de que vocês tenham muita consciência com isso. Porque os problemas derivados a não poder fazer a cirurgia ou porque tenha conteúdo estomacal é grave. Não é uma coisa simples que se resolve muito simplesmente. Então, isso aqui para mim é fundamental que nessa semana tenham assim um pouco de foco. Sabe? Foco, olha, vou fazer isso, vamos agora manejar um pouquinho, vamos ir com as coisas com mais tranquilidade, vamos ir assim num momento um pouco mais delicado, porque eu adoro esses corações, obrigada. Essas situações são efetivamente aqueles momentos onde as coisas podem dar pau torto, podem dar errado. E às vezes são tão simples que a gente nem pensa que pode causar algum problema, ok? Desde aspirações até N problemas que eu não quero entrar aqui e dizer o tipo de problema, nem as circunstâncias, nem o que acontece, ok? Que eu acho que é bastante claro
que há determinadas situações que são muito graves, ok? Então, o que a gente quer? Que quem tem consulta, quem tem cirurgia marcada, curtam esse momento, mas já ponham assim um pouquinho o pé no freio, pensando assim, epa, se eu desinchar um pouquinho o fígado, vai ser uma nota e o doutor vai agradecer mesmo, ok? Porque tudo vai funcionar melhor. A minha química sanguínea vai funcionar melhor. Eu vou estar com menos açúcar assim exagerado. Então, a resposta da inflamação que vai acontecer pelo corte, pela cirurgia, sempre vai acontecer uma inflamação. Por quê? Porque eu vou cortar um tecido, vai extravasar líquidos, há perdas de sangue, que são todas coisas consideradas normais dentro do procedimento cirúrgico. E isso acontece, ok? Só que o que a gente não quer? Coisas a mais. Coisas a mais é que são perigosas. Por isso que a gente faz um exame pré-operatório para ver como é que está a coagulação do sangue, se coagula bem, se coagula menos, se eu posso ter risco de ter algum tipo de hemorragias. Tudo isso está controlado. Os medicamentos estão controlados, os anestésicos estão controlados em função disso. Agora, um paciente que não cumpre um jejum adequado e em tempo adequado pode ter problema. Outra coisa, por exemplo, um paciente não deve fazer sauna, por exemplo, antes de um procedimento cirúrgico. Por quê? Porque vai fazer uma perda de líquidos, vai desidratar essa pessoa. Ok? Então, não deve fazer esse tipo de coisa. Uma pessoa não deve fazer excesso de exercício físico nesses dias pré-operatórios. Fiquem sossegadinhas. Muitas vezes não fizeram um tempo antes e justamente nesse período que estão muito energéticas ou com muita... perdoem eu às vezes falar aqui muito termo como se fossem só as mulheres que fizessem a cirurgia. Não. Os rapazes também, os senhores também. E nada de álcool. Álcool antes da cirurgia não pode de nenhuma forma, sabe? Então, não é mesmo. Quem fuma, reduza o cigarro. O certo era deixar de fumar. Por quê? Porque tem a ver com o processo de cicatrização mesmo, ok? E é importante mesmo. Então, é uma das coisas que a gente quer, assim, advertir e falar essa parte chata, porque faz parte dessa situação. E sempre que a gente puder... Olha, eu quero que vocês coloquem dúvidas se quiserem, tá bem? Podem escrever que eu vou respondendo o que tiverem dúvidas pontuais, assim, o que quiserem perguntar qualquer coisa, estejam super à vontade que a gente vai falando. Então, nesse pré-operatório é bem importante essa situação toda. E eu sou muito chata com isso e repito mesmo. Por quê? Porque se tem visto cada vez mais um pequeno, assim, descuido nesse processo aqui do jejum. É a mesma coisa. Quando vocês vão fazer um exame de sangue, tem exames que tem que pedir 12 horas de jejum mesmo, principalmente aqueles que se vê as proteínas hepáticas, ou seja, as transaminases, se vê o processo do fígado, a própria glicemia, se vê também a insulina, tudo tem que ter um jejum. Por quê? Porque se eu como uma picanha de noite, no dia seguinte eu vou ter o sangue com mais gordura e não é um valor real, ok? Então vai ser me dado talvez até algum tratamento se eu vou no médico, não estou falando da cirurgia só. No médico normal vai ser me mandado muitas vezes um hipocolesterolemiante, ou seja, uma medicação para baixar o colesterol, porque os valores estavam altos. Pareceu 250 de colesterol, 249. Mas às vezes não é esse o valor real. É porque eu comi uma picanha no dia anterior e cheia de gordura. Então, esses pequenos detalhes aqui devem ser considerados, ok? No exame normal, simples. Então, que dirá para uma situação cirúrgica onde eu vou meter uma quantidade de anestésicos para que essa cirurgia ocorra da melhor maneira possível e no menor tempo previsto, ok? Existe um tempo da cirurgia e os médicos sempre tentam nunca ultrapassar muitos tempos. Por quê? Porque implica que o paciente receba mais anestésico e fique mais tempo na mesa e tenha maior tempo de sangramento. Então, os médicos estão todos muito bem preparados para cuidar desse tipo de situação. Essas são circunstâncias normais que acontecem em qualquer procedimento cirúrgico. Agora, quando
existe o descuido de comer antes, ficar com o estômago ainda um bocado cheio. E não só o estômago, o intestino. Por quê? Porque temos outra situação. Depois da cirurgia, não há quase movimento intestinal imediato, porque o intestino foi tocado ou o estômago foi mexido. Quando isso é mexido, há uma paralisia desses órgãos de forma natural em recuperação. Então, aí é aquela pessoa, muitas vezes, que faz dias e dias sem poder ir à casa de banho, sem poder esvaziar o intestino, sem poder defecar adequadamente. Por quê? Porque ficou com um resíduo de comida pesada dos dias anteriores. Então, não precisa fazer uma dieta estricta líquida antes da cirurgia. Não, não é isso que eu estou a dizer. Não. Mas cuidar, jantar uma coisinha leve, uma canjinha, uma sopinha no dia antes da cirurgia, tem que ter cuidado. E eu não ia comer nunca uma pizza no dia anterior, que digere com dificuldade, que tem queijo, que o queijo fica todo derretido e que tem mais dificuldade de digestão, uma carne. Não, o McDonald's nem pensar, gente, pelo amor de Deus. Não pode, não pode, não pode mesmo. Por quê? Porque correm risco de ter problemas, ok? Então, isso aqui é fundamental. Outra coisa, e perdoem aqui dizer o nome da empresa, essa que faz os sanduíches que toda a gente gosta, que é uma cadeia e não sei o quê. Pronto, mas por quê? Porque é uma coisa que as pessoas às vezes fazem e dizem assim, doutora, não sei se eu vou poder comer mais isso. Olha, claro que vai poder comer mais isso, ok? Então, se fosse assim, a gente ia atravessar a rua, então me enchia de coisa porque um carro pode me pisar, né? Então, não pode ser assim. Temos que tentar aqui ter um cuidado extremo nesses detalhes. E às vezes eu nem vinha falando tanto sobre isso, porque normalmente as coisas correm bastante bem, efetivamente correm bem, mas tenho visto que as pessoas têm abusado um pouco. Costuma acontecer agora ultimamente, que sobem de peso antes do procedimento. É mais uns quantos quilos que tem que perder. E eu acho que isso aqui não é produtivo, é contraproducente totalmente esse tipo de situação. A gente já está numa situação delicada e para que pôr as coisas mais delicadas ainda, né? Então, número um, vamos aqui deixar para a gente depois falar das outras coisinhas que são a parte positiva. Porque isso que eu tô falando agora é só uma raspada, como é que se diz? Um puxão de orelha. Mas é um puxão de orelha pro bem. É um puxão de orelha que serve para alertar o que fazer para evitar problemas. Eu acho que a gente tem que trabalhar do ponto de vista preventivo, ok? Nós temos que prevenir situações que possam acontecer e antecipar situações para buscar soluções adequadas a coisas que podem vir a surgir. Então, número 1, quem fuma vai tentar, idealmente, seria fabuloso que deixassem de fumar. Doutora, mas é péssimo, eu não vou deixar de fumar. Olha, eu tenho uma pacientinha muito gira, que é uma querida, que eu tive com ela segunda-feira, e ela fez um procedimento e deixou de fumar ao mesmo tempo, ok? Tá de parabéns e merece os meus parabéns aqui, tá bem? Eu vou dizer o nome dela, que é a Sofia, merece os parabéns. Por quê? Porque ela tomou a decisão que eram duas coisas muito difíceis, controlar a comida e controlar o cigarro. E então, já que ia fazer uma coisa e que estava nessa situação que não ia mesmo poder fazer nada, decidiu empatar aqui e já matar dois coelhos com uma paulada só, como se diz. E tá correndo tudo lindamente, ok? Então, quem fuma, tente deixar de fumar. Não pode deixar de fumar? Eu não me meto nisso, ok? Eu respeito muito essa situação, porque cada um sabe onde lhe dói o sapato. E cada um sabe onde é que está o seu calo e qual é o seu detalhe na vida. E todos nós temos que ser responsáveis por eles. Mas, quem fuma, diminua. Porque diminuir sim podem fazer, sem dúvida nenhuma. Não, estou muito estressada. Olha, vai tomar água, vai fazer um chazinho, vai dormir mais cedo, vai tentar controlar outras coisas e não usar isso como uma excusa. Por quê? Porque o benefício é só único e exclusivamente seu. Por quê? Porque vai cicatrizar melhor, vai cicatrizar mais rápido, vai recuperar mais rápido e rapidamente vai ficar lindo e lindíssima para outra vez assumir outras posições. Eu ainda não conheci ninguém que tenha dito, não devia ter feito.
Todas as pessoas que fazem estão felizes com a sua mudança. Podem sim, temporariamente, em algum momento, ai, pronto, olha, não sei por que eu fiz, agora eu estou passando por isso, mas o passar por isso passa toda a gente. Mas a grande maioria das pessoas tem resultados fabulosos, 98,9%, para não dizer 99%, ok? Só para não dizer, porque sempre tem gente que é do contra, mas no final da história quase sempre está muito satisfeito e melhorou a qualidade de vida. Hoje eu vi uma paciente que estava com vias de fazer um diabetes importantíssimo, está com a glicemia lindíssima, está com 5,2 de hemoglobina glicada, tinha 140 quase de glicemia normal e está fabulosa. Então isso é qualidade de vida, ok? Que ela vai emagrecendo pouco a pouco, ainda falta, mas já tem resposta. Tem umas quantas que já deixaram de tomar antihipertensivo, que altera tudo no corpo. Já deixaram de tomar e estão fantásticas. Então, tem resultados positivos? Claro que sim. Então, voltamos lá. As que fumam, diminuam o cigarro. Os que fumam, diminuam o cigarro se não podem deixar de fumar. É uma boa alternativa. E tem gente que tem medo. Eu vou ficar com muita fome. Esqueçam disso. Resolve-se esses problemas, às vezes, de um jeito só. Ok? Porque tem que mudar um pouco as coisas aqui dentro e não fica mais empinada a caminhada. Não vai ficar pior. Não, efetivamente não vai ficar pior. Confiem, porque isso é assim. Logo, os que bebem álcool, normal, não estou a dizer que ninguém esteja a beber mais da conta, os que bebem mais da conta têm que diminuir mesmo, e se não, não façam a cirurgia, ok? Os que tomam álcool com certa frequência, no pré-operatório, não deve fazer. Por quê? Porque nós temos que melhorar a questão do fígado, sobretudo. Não fazer exercícios bruscos essa semana, que não tem sentido nenhum, ok? Suas caminhadas, suas coisas, tudo bem. Agora, aquelas coisas muito, muito complexas, cuidado. Por quê? Porque é uma cirurgia e temos que ter aqui detalhes e cuidado. Não fazer sauna, esse tipo de situação onde eu tenho uma perda de água, uma perda de líquido que vai alterar a minha volemia, o volume do meu sangue, a quantidade de sangue que eu tenho altera quando a gente faz lá alguma sauna. Então, não façam sauna no dia anterior ao procedimento cirúrgico, ok? Façam jejum a sério, mínimo 12 horas, e tentar, nesses 2 dias pré-operatórios, para que tenham menos resíduo no intestino, fazer uma alimentação mais suave. Vocês se focaram tanto com isso, que eu acho que agora é focar nesses últimos momentinhos para alcançar o que querem. E vai ser muito, muito mais fácil, porque então, dentro do intestino, fica tudo muito bem, vai as coisas funcionando de forma normal, que depois do pós-operatório, depois que estão operadas, que têm alta, conseguem ir à casa de banho sem maiores problemas, conseguem ter uma função intestinal normal. E isso é muito, muito bom, é ótimo, ok? Bebam muitos líquidos, tomar líquidos antes da cirurgia de forma normal não é tomar 4 litros, não, é estar hidratada, tá bem. Ok? Isso faz toda a diferença, porque quando estamos muito desidratadas, tudo fica muito mais denso no corpo. Então, se estamos mais hidratadas, tudo funciona bastante melhor. Pois é, Anabela, eu sou às vezes muito franca. A Anabela é uma linda, que é uma doutora que nos acompanha, e efetivamente, às vezes a gente tem que ser assim, sabe? Tem que ser assim um pouco curta e grossa, e eu muitas vezes sou. Trato de fazer as coisas não puxar a orelha demasiado, mas de vez em quando tem que dar uma puxadinha na orelha, porque a gente evita problemas. E o evitar problemas aqui é um benefício para todos, invariavelmente, porque saber que alguma coisa poderia correr melhor e correu mal por um descuido, isso sim é que é muito, muito chato. Então, aqui é fundamental esse tipo de situação. Outra situação importante, aproveitar quem tem a possibilidade de, nos dias pré-operatórios, fazerem as sopinhas, sabem que vão ter uma dieta líquida, que tem que cumprir uma dieta líquida por questões de cicatrização, no caso da cirurgia. Então, planejem
a sua organização. Se precisam de receitas, ligam, peçam, eu mando. Façam sopinhas, congelem, estejam já prontinhas nos volumes que vocês vão precisar. Então é só tirar congelada, põe num copinho pequenininho que vocês tenham em casa, deixa aquilo derreter, é só aquecer no micro-ondas, aquecer em banho-maria, aquecer onde vocês quiserem, ok? Eu não tenho nenhum problema com micro-ondas, tá? Tem um monte de gente que que não pode. Sim, pode aquecer. A quantidade de radiação do micro-ondas é muito baixa e não passa assim para tudo quanto é coisa. Agora, sempre aqueçam em frascos ou em recipientes de vidro e não em plástico, porque o plástico sim pode ter microplásticos e algumas substâncias que com o aquecimento podem passar para os alimentos, mas o vidro não. Então, utilizem aquecer, façam as suas sopinhas e aqueçam já nos copinhos de vidro, tigelinhas, essas de sobremesa, que aquecem lindamente uma sopinha e você já tem pré-feita. Então, nos dias que aí estão um pouquinho incômodas, no pós-operatório, já tem tudo feitinho. É só mesmo tirar do freezer. E isso, do freezer, do congelador, de onde tiverem congelando, não é? Guardando. Podem fazer os sumos de fruta, que é 1 minuto e congelado, mantém as características todas, ok? Não se preocupem com isso. Frutas, por exemplo, como a pera, que escurece muito rápido, 2 gotinhas de limão num suminho de pera, que depois vocês dividem e porcionam a quantos vão fazer. Por exemplo, pegam uma pera, misturam com 200 ml de água, uma pera normal, tiram a casca, tiram o centro, trituram tudo com água. Põe 2 gotinhas de limão, é suficiente, não vai causar, não é um cítrico que vai vos causar problema no pós-operatório. É só para cortar com a acidez, com o ácido cítrico, ela não escurece. E então podem congelar, sempre não vai ficar branquinha como a pera recém-feita, mas a pera em 5 minutos parada, ela já vai ficando com uma corzinha um pouquinho mais escura, mas não vai ficar marrom, ok? E já é ótimo porque a cor fica linda. Podem fazer sucos de frutas congeladas já. Vocês compram, por exemplo, frutos vermelhos, que é muito mais barato e agora é época. Então, a fruta vermelha congelada de agora é excelente, porque é recente, estamos em época de morangos, de framboesas, disso. Então, a fruta congelada, vocês podem comprar e congelar em casa, não passa nada. E podem comprar as congeladas. As congeladas é só triturar com água e tá feito. E tem um suminho natural, muito melhor do que um sumo desses de pote e tal. Eu às vezes brinco muito porque... pronto, tem algumas pessoas que não gostam mesmo de cozinhar. E a gente entende. Só que isso não é cozinhar, isso aí nada mais 3 minutos de pegar uma fruta, triturar com água, em qualquer liquidificador, varinha, não precisa ter a Bimby, nem a máquina mais potente, etc. Se tem, utilizem. Se não tem, usem varinha que funciona exatamente igual. E fazem lá um trituradinho e tem um suminho pronto. Então, se vocês programam isso no vosso pré-operatório, garanto-vos que vocês vão estar focadas em fazer as coisas bem. Vão estar focadas em mudar a vossa atitude em relação à comida. E vão ter benefícios brutais com isso. Porque essa resposta que a gente tem da comida é um enamoramento. Então, vocês têm que voltar a se enamorar de vocês, de querer fazer coisas boas para vocês, de perder algum tempinho com vocês, que às vezes são 5 minutos, mas isso reflete o vosso cuidado com vocês. E isso é fundamental para um sucesso de qualquer tipo de atitude e de atividade que a gente vai ter. A mesma coisa. Quem já está no processo já posterior e que está para fazer cirurgia plástica, é a mesma coisa. A cirurgia plástica é uma cirurgia demorada, em geral, ou seja, tem anestésicos em tempo, que muitas vezes são doses que tem que se ir aumentando de acordo com o tempo. Existe um estipulado, uma previsão de tempo da cirurgia, mas às vezes pode demorar mais do que era o previsto. Então, a mesma coisa, um pré-operatório, seja da cirurgia bariátrica, seja lá naquele momento posterior, já na cirurgia plástica, precisa ter aqui todos os cuidados. Na cirurgia plástica, a mesma coisa. Quem vai fazer mama não pode conduzir na semana que fez a mama. Não pode, porque não
pode fazer os movimentos bruscos que faz com o carro. Tem que organizar a sua vida, tem que fazer a comidinha para deixar pronta. Quem faz cirurgia de face não pode ficar no fogão e no forno levando calor na cara. Não, tem que fazer as suas drenagens, tem todo um cuidado. Então, esse cuidado é aquilo que depois vai ficar uma cicatrização perfeita, que não vai se ver nenhuma linha só na face. Quando ficar em mama, depois tudo desaparece. Então, se nós aqui temos situações positivas, por exemplo, de baixar essa glicemia, de ter isso tudo, a cicatrização por si só, nem só do cigarro, já melhora. A resposta inflamatória também melhora. Então, independente do tipo da cirurgia, o nosso foco aqui é na cirurgia ou seja, o pré-operatório da cirurgia bariátrica. Mas o pré-operatório de qualquer cirurgia tem o seu cuidado. Então, o fato de vocês utilizarem esse tempo para prepararem um pouquinho, colocam mais foco no que estão a fazer. E olha, sempre vão ter oportunidades de comer uma coisa em outros momentos, ok? Então, eu fico assim danada da vida, porque... ai, doutora, e se acontece alguma coisa eu nunca mais como? Olha, se acontece alguma coisa e nunca mais come, não comerás. Assim de simples, ok? Pode ser muito assim rústica de estar dizendo isso, mas é verdade. Ou seja, não é isso que vai te fazer mais feliz. Ah, mas eu nunca provei isso, eu quero provar. Sei lá, uma comida dessa mais estrambótica, uma coisa que eu nunca provei. Não é o momento de provar, filha. Não, terás outras oportunidades, seguramente. Seguramente. Então, programem para depois, programem para outro momento, programem um pouquinho a sua vida. Agora, buscar essas alternativas rápidas, porque estou morrendo de fome. Ninguém morre de fome, tá? Morremos de fome em outros momentos, não tendo uma situação confortável, indo para um processo, eu não aguento. Sim, aguenta. E tem que aguentar. E esse dia do pré-operatório, o dia da cirurgia, é o dia de mostrarem que são capazes de fazer as coisas da melhor maneira possível e que tudo vai correr lindamente. Então, assim, eu tenho mesmo que vos pedir, não peço desculpa porque tudo que eu digo nesse sentido é pura verdade, ok? Simplesmente quero que sejam assim, que o puxão de orelha não o levem muito mal, mas o levem no sentido de prevenção, de cuidado e de delicadeza com vocês próprios, porque são situações que têm problemas, ok? Ou podem ter problemas. E o poder ter é por isso que os seguros funcionam. As pessoas fazem um seguro de vida porque um dia podem morrer. Pronto, então fazem um seguro, porque pode não acontecer nada, nunca precisa de seguro, nunca vai ter o carro. Nunca, tem o seguro do carro, tem seguro disso, daquilo, nunca usou. Ótimo, maravilhoso, e é por isso que as companhias de seguro ganham dinheiro, porque efetivamente muitas coisas nunca vão acontecer, não é? Agora, sempre vão ter oportunidade de buscarem, de provarem, de fazerem coisas. Eu tenho umas pacientinhas assim, eu até rio com elas, porque decidem fazer umas coisas assim, justamente antes da cirurgia, como se fossem para um outro lado. Não, então cá, vão continuar cá, ao que tudo indica, vão continuar cá e tem que se cuidar, para depois ter uma belíssima vida nova pós-cirurgia, pós-procedimento cirúrgico, seja ele independente do procedimento que for, ok? Se é sleeve, se é bypass, se é bypass, o que for. Mas o fato é que vai facilitar a vossa vida, vai facilitar a vida do cirurgião e vai ter uma resposta orgânica, sistêmica, muito melhor. E então, rápido, vocês se recuperam melhor também, porque toda a cicatrização, toda essa parte inflamatória, que é normal, tem menos detalhes para se lidar. E o organismo, ele é muito inteligente, ele resolve, ok? O organismo é fabuloso. Nós fazemos alguma coisa e o nosso organismo dá a volta para tratar de buscar soluções e remediar as situações, ok? E isso é fabuloso, mas nós temos que aqui colocar um pouquinho da nossa parte, desse cuidado e de ter aqui um pouco de foco, justamente numa decisão tão importante, ok? Eu não sei se alguém tem uma pergunta específica e gostava de fazer, de algo pontual que se pode ou não pode fazer.
Por quê? Porque no pós-operatório, todos já sabem que pós-operatório não há remédio, não há invenção, é dieta líquida e não pode fazer bobagem, ok? Pronto. Mas aí todas as pessoas já sentem um pouquinho do beliscão, da dor. E então, em geral, as coisas caminham muito bem porque nós somos movidos um pouco a chinelada. Quando levamos ou temos medo de levar a chinelada, andamos na linha, né? O detalhe é o antes, ok? Então, não assim soltar as rédeas pensando, eu já vou fazer cirurgia, total, 2, 3 quilinhos mais não fazem nada de diferença. Às vezes, 2, 3 quilinhos mais são a gota d'água que faz com que o fígado fique mesmo mais complexo, mais congestionado, ok? Então, tentar lidar com isso da melhor maneira possível. Eu sei que hoje esse live não está sendo assim muito simpático, muito agradável. E peço as desculpas de não estar falando de coisas mais legais, ok? De coisas mais positivas. Mas o objetivo disso é justamente ter coisas positivas para falar, porque isso faz toda a diferença, ok? Seja ele aonde for, no processo que vocês estão. Então, aqui todos estamos no mesmo barco, todos estamos numa mesma situação e que queremos que tudo flua bem e cheguemos a um porto seguro. E o porto seguro está aí e vai ser fabuloso, garanto-vos. Vão todos ter uma das decisões mais importantes que vão se tomar. E graças a Deus que há solução para isso. O pior seria se não houvesse a solução. Mas então vamos nos agarrar assim como mesmo, da melhor maneira possível, fazendo tudo direitinho. Quando a gente recebe, por exemplo, eu tenho agora um exame de sangue para fazer para mim, e tenho que fazer um outro exame, não sei o que, tem um preparo que tem que ser feito antes de fazer o exame. Por quê? Porque senão o resultado vai sair alterado. Que é igual que eu falei só do colesterol, mas isso aqui é um exame de sangue e tem que ter um preparo. Então, quando vocês vão fazer um exame qualquer, às vezes pedem-se justamente que tenha... Olha, uma colonoscopia, que é tão simples. Colonoscopia é um procedimento, vá lá, que se faz com endoscópio para ver como é que está todo o intestino e o cólon e tal. Tem que fazer um procedimento, tem que fazer um cuidado, tem que fazer toda uma dieta e tomar umas coisas todas específicas. Se a gente está à procura de alguma coisa dentro do intestino, por exemplo, uma intolerância ou, por exemplo, determinadas biópsias que tem que ser feitas, por exames normais, tem que se fazer um preparo, tem que se fazer um cuidado. E vocês, indo para uma cirurgia, vão meter a pata, como se diz, e não cuidar desse processo justamente antes da cirurgia e pedir comida pelo telefone e fazer coisas rápidas. Temos muita gente que vem de fora também, ok? As que estão de fora, chegando para fazer cirurgia, não podem descuidar disso. Não podem de forma alguma descuidar e, mas é porque eu quero comer tal coisa que eu nunca provei. Isso acontece muito. Não é nessa vez você vai provar, bem. Você vai deixar para provar outra vez. E se pode ir com mais tempo, muito que bem. Caso contrário, vai ficar ao próximo episódio, ok? E vão ter oportunidades de fazer muitas coisas. Agora, descuidar disso ou tomar muito à ligeira são situações que, graças a Deus, na maior parte das vezes corre bem, mas se corre mal, corre muito mal. Muito mal mesmo, ok? Então, a gente tem um termo que se diz em espanhol, que às vezes você é um pouco tela-aranha. Tela-aranha é falar de coisas negativas, ok? Nesse momento, eu preciso ser um pouco tela-aranha, porque a gente quer cuidar a que o paciente não venha a ter nenhum tipo de problema. E os tipos de problemas são efetivamente graves. Então, agora, vamos mudar um pouco de assunto, porque isso aqui tá ficando muito tétrico, né, pro meu gosto e pro gosto de vocês, tenho certeza que também. Tanto é que desaparecem os corações e nem nada. Ok. Olha, aqui tem uma pergunta bem legal da Helena. A Helena diz assim,
que se essas indicações pré-cirúrgicas se aplicam só na cirurgia bariátrica ou em qualquer procedimento cirúrgico gastrointestinal eletivo. Isso se aplica a qualquer tipo de tratamento cirúrgico eletivo, ou seja, deve ter um repouso desse estômago, desse trato gastrointestinal de mínimo 12 horas, ok? Isso é bem, bem importante. E tentar cuidar sobre isso mesmo, ok? Então, qualquer desse tipo de cirurgia tem que se fazer. Aqui tem uma outra menina que está comentando que na consulta pré-operatória, a Valen está dizendo, na consulta pré-operatória indica algum plano nutricional a seguir? Na consulta pré-operatória, a gente pode fazer um plano efetivamente. Não precisam fazer aquelas dietas super estrictas e tal. Não, eu mesmo digo que não precisa fazer uma dieta super estrita. Não, o que precisa é comer suave, fazer uma comidinha leve, todos sabem fazer uma comidinha leve. Uma comidinha leve é, num pequeno almoço, comer o que costumam comer, se estão habituados a comer um pãozinho, se estão habituados a comer uma aveia, se estão habituados a comer um ovinho com o abacate, que eu gosto muito, muito bem, não há nenhum estresse. Na hora do lanche, comer as suas frutinhas, o seu iogurte, um almoço suave. Um almoço suave não leva feijão, arroz, picanha, mandioca. Não, isso não é nada suave. Uma vaca atolada não é suave, costelas não é suave, ok? Então, comidinha suave é, quando muito, uma massinha leve ou uma boa salada. Muito bem, agora estamos indo para verão, pode ser. E no jantar, uma sopinha. Uma sopinha já tá tudo feitinho, já tá... Ai, mas eu vou passar a sopa por uma semana, eu quero me despedir. Não, não vai se despedir de ninguém, ok? Vai ficar aqui para contar a sua história, para ficar linda, bonita e bem roçagante e feliz e contar tudo o que fez e poder desfrutar da sua cirurgia. Portanto, não vai se despedir de nada nem de ninguém, ok? Vai comer direitinho e vai deixar essas outras coisas para outros momentos que virão, garantidamente virão, e vocês vão voltar a comer tudo o que quiserem, só que vão aprender a comer pouco depois desse processo todo, que é muito giro, porque vocês vão ter prazer em comer e vão se divertir com o que comem, só que vão ser quantidades menores, e garanto-vos que vão ser igualmente felizes, não vão se sentir cheio, ok? Então, uma feijoada não é uma comidinha simples. Então, esse é o tipo de... Andréia, querida, um beijo. Esse é o tipo de coisas que é o que a gente quer que vocês façam no pré-operatório. Então, não precisa fazer uma dieta estricta e não vai comer isso, não vai comer aquilo nas 2 semanas antes. Não! Basta, nos 2 últimos dias, baixar aqui um pouquinho o nível do excesso. Não me façam essas comidas aqui. Olha, vamos ser bem honestas e eu vou dizer uma coisa que é feia. Se vocês vão comer nessas cadeias assim, famosas, não sei o quê, dia seguinte... vão à casa de banho e cheira muito mal, ok? Por quê? Porque são alimentos que têm uma quantidade de gorduras muito alta, uma quantidade de conservantes, umectantes, estabilizantes e uma série de químicos que mudam a nossa fisiologia dentro do próprio estômago, ok? Mudam isso tudo. Então, podem fazer... O detalhe, façam normais e comam normal, de casa, normalzinho assim, e de repente vão um outro dia comer uma comida dessa que não estão muito habituados. No dia seguinte já sabem que comeram uma coisa completamente diferente. Por quê? Porque as fezes ficam fétidas, ficam mais gordurosas. Por quê? Porque tem uma resposta orgânica, o corpo responde tão bem, o corpo faz tudo o que vocês pedem e faz da melhor maneira possível. Então, comer esse tipo de comida antes de um processo operatório, evidentemente que não é nada positivo, porque vai deixar aqui alguns detalhes. Helenilde, a Helenilde só chegou tarde, não há nenhum problema. Helenilde, vai ficar gravado esse vídeo lá no Insta. Então, depois, dá uns minutinhos aqui que a gente tem que colocar e colocar dentro do Instagram para ele guardar, mas vai ficar o vídeo gravado. Então, não te estresse que dá para ver depois tudo de novo, se quiserem, em partes e quando ficar com vontade. Ok? Então, não tem aqui nenhum detalhe que você vai poder ver perfeitamente. Olha, não precisa, dependendo do tempo, a Mica faz uma pergunta aqui muito interessante. Devido à alimentação no pré, o que poderia já começar a evitar?
não precisa evitar basicamente nada, exceto as frituras, tá? As frituras tem que dar um descanso, porque é aquilo que eu vos comentei, o fígado fica mesmo congestionado. E quando a gente vai usar as medicinas, os anestésicos são drogas e são metabolizados no fígado, ok? Então, quando a gente puder descansar o fígado, vai melhorar. Então, tentar evitar fritura e álcool. E eu também gosto de um vinhozinho, eu adoro um vinhozinho, ok? E eu vou contar para vocês uma coisa, eu adoro, sabe o quê? Martini. Mas isso é mal, isso é de vez em quando. Por quê? Porque o álcool, ele faz esse processo no fígado e ele é tóxico. Querendo ou não, o vinho é muito bom, tem muitas coisas boas, mas ele é uma substância tóxica para o corpo. Então, no processo pré-operatório, eu vou ter que diminuir. Então, diminuam o que é gordura, que é rapidamente absorvida no fígado e processada. Aquelas pessoas que não têm a vesícula, que já tiraram a vesícula por algum motivo, eu não tenho vesícula, ok? Infelizmente, eu queria ter, mas não tenho mais, tiveram que tirar. Tem que cuidar. Eu não posso comer fritura, fico mesmo mal, me sinto mesmo muito mal. Então, evitem as frituras e o álcool, sobretudo, no que é o panorama geral, ok? Depois, antes do procedimento, então aí sim, cuidar um bocadinho o fato de... aqui tem uma frase da Anabela. A Anabela diz assim, interrompo tudo para ler. Ela diz assim, a cirurgia não é o fim, mas o princípio. E há de haver tempo para fazer muitíssimas outras coisas. Isso mesmo, são minhas as palavras. Ou seja, tomo como minhas palavras da Anabela, porque é justamente isso. Maria João, um beijo, ainda bem que estás aqui. Olha, já tenho umas coisas para ti, depois eu ligo. Então, o que acontece? Isso aqui... Ai, Vicky, um beijo. Olha, isso aqui é bem, bem importante. Então, Gisela, minha querida, essa é uma prima queridíssima, que faz tempo que eu não vejo, e tá aqui, que bom. Então, é assim, tentar efetivamente diminuir tudo o que é álcool e frituras no processo ou na semana anterior, tá bem? Não precisam fazer nada extremo. E nos 2 dias pré-operatórios, alimentação leve, levinha, ok? Levezinha mesmo, ou seja, não é que não pode tomar café, não, mas não vão fazer nada de fritos, não vão comer essas comidas que andam por aí. Vamos fazer uma sopinha no dia anterior à noite, porque temos que comer, claro que sim. Fazemos nossos iogurtezinhos, os nossos lanchinhos suaves, mas tentar não comer coisas muito pesadas. Todos nós sabemos o que são coisas pesadas, ok? Coisas que têm muita carne, muita gordura, e efetivamente vai mudar. Olha, a Fátima está dizendo assim que mesmo, e ela tem aprendido a comer coisas que ela nunca pensou que ia comer. Para que vocês vejam como isso sim muda, e muda a filosofia das pessoas, e muda tudo, e ela está fantástica. Então, é esse o processo que a gente quer, de ter esse cuidado, de ter simplesmente essa atenção convosco mesmo. Então, não pensem que tenho que me despedir disso e despedir daquilo. Não despede de nada, vão ficar todas aqui, lindas. Então, não vamos entrar com despedidas e fazer bobagem, ok? Vamos cuidar efetivamente. Cristina, um beijo para ti, depois assiste. A Cristina já fez um procedimento e tá ótima. Mas é exatamente isso. Agora, inclusive, tem que trocar a dieta dela, que ela já está pronta. Então, o que a gente quer é justamente isso. Que tenham aqui um cuidado bem importante, tá? Um cuidado, principalmente nesses dias. Não precisa lá fazer como fazem no Sistema Nacional de Saúde, que se a pessoa sobe 1 quilo, vai para o último da fila, tá bem? Eu acho que a gente não precisa ser restrita a esse ponto, porque cada um sabe onde é que ele aperta o sapato e cada um sabe onde é que lhe dói as feridas. E a gente tem que responder e ser honesta com relação a isso tudo. Regina, um beijo para ti. Mas é mesmo importante ter esse cuidado no pré-operatório, ok? Vai facilitar imensamente a vida do cirurgião, vai facilitar a vossa vida, vai facilitar efetivamente a vossa recuperação. Então, esses são assim as palavras aqui de ouro, que é justamente esse detalhe do cuidado pré-operatório. Então, repito,
tentem, provem diminuir a questão de quem fuma por causa da cirurgia. Eu acho que é um motivo assim fantástico, justamente buscar, por exemplo, essa mudança na vossa vida para realmente mudar de atitude com relação a todos os hábitos, porque o que vocês vão fazer na realidade, olá, Moni, o que vão fazer na realidade é uma mudança de hábitos. E vai ser efetivamente completamente diferente. Então, aqui tá falando, e esses hábitos é justamente isso. Olha, a Fátima está dizendo uma coisa bem verdade, que nós estamos tão quadriculados que de manhã tem que ser pão tostado com manteiga, café com leite, não sei o que, tarará, tudo tão daquele jeito formatado, que a gente acha que nunca vai ser capaz de ser diferente. E a Fátima mesmo está dizendo assim, agora ela estranha-se comer pão e não comer a fruta, e ela come fruta hoje de manhã. Então, efetivamente, ela tem, mesmo com o processo cirúrgico, ela tem uma absorção das frutas muito melhor, da vitamina das frutas, por mais que tenha um processo mal absortivo, enquanto alguns tipos de cirurgia, no sleeve muito menos, mas no bypass e no mini bypass sim tem, vão ter uma biodisponibilidade da fruta, das vitaminas que são naturais da fruta, muito melhor. E isso vai ser repercutido na vossa saúde, na vossa pele. Temporariamente o cabelo cai, mas o cabelo volta. E hoje já temos coisas, a gente já falou outro dia do hercêutico, e de N produtos que estão no mercado e que servem para essa função e vão ter resposta. Aqui a Cristina diz que não consegue comer pão de manhã e come a fruta também. Eu sei, sou eu que induzo muitas vezes esse tipo de coisas, mas esqueça, Mari, não. Quem tem doce, quem tem muito açúcar é bola de Berlim, bolacha, pastel de nata, brigadeiro. Essas coisas é que tem muito açúcar. Fruta não tem muito açúcar. Fruta tem o açúcar ideal. A fruta tem a quantidade de açúcar que tem que ter para ser boa, para ser doce. E a fruta foi nos dada, na natureza cresceu de forma a nos fazer felizes. Nós é que inventamos de pôr um monte de coisa dentro do brigadeiro. Quem não gosta de brigadeiro? Toda a gente gosta. Mas come mais da conta que você fica doente. Entende? Com fruta, se você come mais da conta, você não fica doente. Então, esse é o detalhe. A Mari tá dando risada. Exatamente. Olha, a Moni tá dizendo aqui que ela bate a fruta com whey e faz aqui um shake delicioso. É isso mesmo. Até a disposição de manhã fica melhor. Sabe por que fica melhor, Fátima? Porque você controla os níveis de insulina e de glicemia. Então, tem uma resposta melhor no teu corpo. Você para de fugir. Porque quando come muito, depois fica lerda, fica letárgica, fica se sentindo mal. E com a fruta vocês têm mais disposição, tem mais vitaminas que funcionam direitinho. Então, isso é muito legal. Isso é muito legal. Eu como fruta todos os dias de manhã. Todos os dias. Hoje foi papaya, ontem foi morangos, amanhã tem banana e kiwi, vou comer os dois porque os dois estão maduros. Então eu corto meia banana para mim e meia para o meu esposo e faço um kiwi para cada um. Então a gente põe no pratinho. Olha, eu vou mandar uma fotinho. Amanhã eu vou pôr a fotinho do kiwi com a banana, prometo para vocês, porque tem um madurinho aí e as frutas estão amadurecendo na fruteira até que fique madura, porque o passarinho não come fruta verde. E nisso eu tenho que copiar os passarinhos. Ok? Isso mesmo, olha, a Bari tem um brigadeiro aí que ela vai ensinar a receita, vai pôr para nós, tá bem? Para nós todos, sem açúcar e sem lactose. Bari, promessa é dívida, vai ter que fazer. Ela vai pôr pra gente. Então, olha, eu preciso agora, infelizmente, me despedir. Isso mesmo, a melô, o melão estão fabulosos. Então, veja bem, são essas coisas, viu, Regina? A gente atormenta o povo que eles acabam comendo fruta. Tá vendo? Funciona. Então, é assim, a Anabela tá dizendo que ela tem fruta com ovo, isso mesmo, e é tão bom, e ela não tem saudades do pão. Então, eu não tenho nada contra o pão, eu amo pão, e atravesso a rua para comer pão com manteiga de joelho, sim, sem dúvida, só que se eu comer pão com manteiga de joelho, assim, todo dia, primeiro que eu vou esfolar o joelho, e segundo que eu vou virar a dona redonda, não vai dar muito certo, aí eu não vou poder estar dizendo as coisas para vocês que funcionam. Porque eu faço. Aqui como é que se diz? Aqui se mata a cobra e mostra o pau. Ou seja, a gente tem feito isso e realmente isso funciona. Tá bem? Então, meu conselho, meu cuidado é um cuidadinho antes do pré-cirúrgico. Não exagerem, não passem dos limites.
Cuidem a vossa alimentação no pré-operatório e nada de jejum de menos de 12 horas. Vamos fazer vai a cirurgia às 9 da manhã. 8 da noite, acabou, encerrou a Santa Maria, às 9 horas tomaram uma aguinha, se acabou, ok? No dia seguinte, lindas, vai ficar com fome. Vai ficar com fome. Vai ficar com fome durante umas quantas semanas. Depois desaparece, vão ficar lindas, felizes e contentes e esbeltas, ok? Então esse é o momento. Esse é o momento de pensar isso. Olha, outra coisa que eu vou ter também que dizer. A Fátima está dizendo assim, que ela nunca pensou em comer torrada com mel e azeite de oliva. Pronto, e azeite de oliva na torrada fica fabuloso. Isso é um costume que se iniciou há muitos anos atrás, e incentivando as crianças a comerem azeite de oliva e mel na Espanha. Tá? Isso surgiu como nutrição comunitária, 1993, mais ou menos, nos 90, houve um grande incentivo porque as crianças não consumiam o azeite de oliva como era dentro do que é a dieta mediterrânea. A história é essa. E então, a primeira vez que eu fui apresentar um trabalho em Bilbao, no congresso, eu levei um trabalho que tinha feito da minha primeira tese de mestrado e foi uma introdução a esse tema e pronto. Essa ideia não é minha, essa ideia surgiu lá. E quando me falaram, eu torci o nariz, achei aquilo horrível, que devia ser horroroso. Mas eu fiquei tão tocada com essa ideia que fui para casa e fui provar. Olha, e me enamorei daquilo. Até hoje eu faço, os meus ciclistas fazem, os meus atletas fazem. Quem está me escutando e que está fora, por exemplo, tem um aí que é o Álvaro, que muitas vezes segue os nossos, ele pode confirmar que é verdade, o Paco pode confirmar que é verdade, que são meus atletas ciclistas que faziam isso e continuam a fazer até hoje. Nós fazemos isso aqui em casa também. Então, meu carinho para vocês. Já estamos aqui 4 minutos, mas como eu cheguei atrasada, 2 minutos, eu abusei, ok? Abusei e então vou aqui me despedir de vocês. Deixar um beijinho enorme. Semana que vem vai estar em horário, se Deus quiser, normal. Hoje aconteceu algo diferente, mas foi por muito bom motivo. E acabei chegando mesmo, não conseguia mesmo chegar tarde. Isso mesmo, a Moni tá dando aqui mais ideias do mamãozinho com a granola. Eu ponho ali até nas minhas receitas e mando para os meus pacientes com uma aveiazinha dentro do mamão. E é isso mesmo, é maravilhoso. Pode ser com granola, é fantástico. Então, aqui nós vamos fazer mais coisas para vocês irem se dando conta desses benefícios todos. Agora, o mais importante é começar com o pé direito. E começar com o pé direito tem que ser com um jejum de 12 horas, chegar contente e feliz lá no hospital, achando que isso vai ser a maravilha do século, e vai ser, ok? E pensar positivo, de se cuidar muito, de ter assim um pré-operatório maravilhoso, de pôr foco nessa semana antes da cirurgia, vou me cuidar, vou aqui fazer as coisas direitinho para eu ter um sucesso garantido, uma recuperação fabulosa. E é isso que vai acontecer, é isso que a gente quer. Então, um beijo enorme para vocês, um beijinho para todos. Regina, um prazer de ter-te aqui. Um beijo para todos, Anabela, Mônica, todos que estão por aqui, a Fátima que sempre nos acompanha, a minha prima querida que apareceu aqui, que foi para mim uma surpresa deliciosa. Então, um beijo bem grande para todos, o meu boa noite, o meu muito obrigado e ponto. Exatamente, e um beijinho bem grande para todos, que nós vamos aqui seguir nessa tônica. Semana que vem continuamos o assunto das vitaminas, que é bem legal, e assim para adiante, ok? Um beijo para todos, boa noite e um bom descanso. Tchau.